Queridos irmãos, o pregador dessa noite dispensa a apresentação, mas eu quero fazer um registro, como pastor dessa igreja, da minha gratidão pela vida e pelo ministério do reverendo Hernandes Dias Lopes. E há um motivo muito especial nessa noite para que essa gratidão seja ainda mais sonora, mais saliente. Além de tudo aquilo que Deus, pela sua graça, tem usado a vida do nosso querido irmão em tantos lugares, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E Deus tem feito isso pela sua graça, e Ele tem se disponibilizado nas mãos de Deus, e todas as vezes que a gente diz, eis-me aqui, Deus usa. De maneira muito especial, hoje à noite, Ele tem se disponibilizado. Ontem à noite, a Hernandes estava em Portugal, e amanhã ele vai estar em Brusque, Santa Catarina. Nós vamos viajar juntos, inclusive de madrugada, ele para São Paulo e eu para Brasília, onde tem um compromisso. Mas no caminho de volta, no caminho de vinda, e quando ele fez a conexão em Salvador, ele pegou uma mala meio enviesada, como ele falou, e ele está aqui sofrendo bastante. Já foi medicado, os médicos da igreja trataram dele, mas é possível que ele leia a Bíblia e pregue sentado, segundo ele, pela primeira vez na vida dele. Mas eu disse que quando o joelho se dobra, a unção também é dobrada. Então vai ser uma bênção. E eu quero agradecer a você, meu querido irmão. Obrigado. Nós temos trabalhado juntos em vários lugares da Igreja Presbiteriana do Brasil, e particularmente nos últimos tempos na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APECOM, e ele tem sido uma bênção. E eu tenho estado junto com ele ali, aprendendo muito e sendo muito inspirado por ele. Eu gostaria de convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça e orar pelo servo do Senhor. Quem é pregador sabe que a gente prega não porque pode, mas porque Deus capacita. E hoje, de maneira muito especial, Deus haverá de capacitá-lo, não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. Senhor, nosso Deus, toma conta do teu filho, ele é teu servo. A sua boca tem estado à tua disposição e o seu coração se dobra diante de ti para te ouvir primeiro, para depois falar a tua palavra. E de maneira muito especial, eu quero que nesta noite, Pai, chegar junto com o teu povo ao trono da tua graça e pedir que tu estendas a tua mão sobre a vida de Hernandes. Amém. Não apenas usando-o com a graça e a unção com que o Senhor tem lhe usado, mas também dando-lhe graça e suporte contra qualquer dor e mal-estar que nesse momento ele possa vir a sentir. Amém. Sustenta o teu filho com a tua destra poderosa. Amém. E usa-o. Muito obrigado pela vida dele. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado, gratidão. Irmãos amados, o meu coração está feliz por participar dessa grande festa espiritual. Meu coração está grato a Deus pela vida do reverendo Robson Grangeiro, da sua família, dos pastores que fazem parte da equipe pastoral, da liderança da igreja, e por ver a ressonância, o impacto do testemunho desta igreja nesses 25 anos. Sou grato a Deus por tanto quanto Deus tem feito até aqui. E a nossa oração é que o melhor daquilo que esta igreja tem vivido até hoje, desses 25 anos, sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer daqui para frente. A tônica desse culto, como temos percebido, é Jesus. Poderia eu nesta noite falar muita coisa sobre o ministério desta igreja, mas o meu propósito nesta noite é falar do Deus desta igreja, do Senhor desta igreja, daquele que é a razão da nossa própria vida. Por isso eu convido a igreja aqui reunida e presente a lermos juntos a Escritura, o Evangelho de Cristo conforme o relato de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Enquanto eu conseguir ficar de pé, ficarei, senão eu me assento. Antes de ler o texto, entretanto, permita-me algumas considerações. Os estudiosos afirmam que este Evangelho
é certamente a obra literária mais importante do mundo. E eu estou inclinado a crer que isso é verdade. Nenhuma outra obra da literatura mundial foi traduzida para tantos idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, estes livros já circulavam na igreja há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Uma heresia chamada gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Como vocês muito bem sabem, o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo. Em outras palavras, para os gregos, a matéria que você vê e tange era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não criam na criação, nem na encarnação, nem na ressurreição. Os gregos não podiam crer que Jesus pudesse ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico e material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo já no final do 1º século. João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste evangelho, o apóstolo João abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história e revela-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina o mundo inteiro. E diz a Escritura que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Meus amados, quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. E vocês aqui em João Pessoa, que certamente têm uma excelente noção da língua portuguesa,
Percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito? Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. E significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, à criação, ao começo de todas as coisas. Se ele precede ao princípio e à criação, ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Reverendo Robson, em pouquíssimas literaturas do mundo, um autor consegue provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Porque o verbo é eterno, ele necessariamente é Deus, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E o texto diz que o verbo estava com Deus, e essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. E se Deus, portanto, é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza. Conforme o credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui dizendo: e o verbo era Deus, não apenas um ser superior aos anjos, não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Preciso, portanto, concordar com C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, seria um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois só ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Portanto, o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas João vai dizer que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá, mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos amados, esse versículo é espantoso, porque ele põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias tão populares ainda em nossos dias. Por exemplo, esse versículo refuta o pensamento grego de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo refuta a teoria da geração espontânea. A ideia de que o mundo existiu por si mesmo. A ideia de que o mundo surgiu espontaneamente, de modo próprio. Perdoe-me da expressão. A ideia de que o mundo pariu a si mesmo. Não, o mundo não surgiu espontaneamente. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo, do nosso glorioso Redentor. Terceiro, esse versículo refuta a teoria do Big Bang, de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. Ora, certamente seria muito mais fácil acreditar que se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que este universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas, fosse resultado de uma explosão cósmica casual. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Será que foi uma explosão casual que nos deixou aqui?
E a resposta é um sonoro não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua, o nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo, em quarto lugar, refuta a conhecida e tão decantada teoria da evolução. Em 1859, quando o missionário pioneiro da igreja presbiteriana Ashbel Green Simonton chegava aqui no Brasil, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. No dia do lançamento, esgota-se a primeira edição. De lá para cá, essa teoria tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. A própria obra de Darwin tem nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. É preciso dizer em alto e bom som que o criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus, pelo nosso glorioso Redentor. Isto é fé. Portanto, irmãos amados, não há nada mais importante para uma igreja que celebra os seus 25 anos e que tem pregado Jesus ao longo desses 25 anos e que há de pregar sobre Jesus até que ele volte, parar e refletir sobre quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão grande ele é, quão majestoso ele é, quão poderoso ele é. Quando o profeta Isaías estava meditando sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor, até porque é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vinha faltar. O seu glorioso Redentor olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte, qual é o tamanho do universo que ele mede a palmos? Pergunte ao astrônomo mais ilustrado, e se ele for honesto, ele vai responder: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Essa é uma matéria em aberto, e nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que já sabe até hoje e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Talvez você pergunte: quantas estrelas existem? Pergunte a um astrônomo, e ele vai responder para você, se ele for honesto: eu não sei. Mas o que eles sabem, afirmam, é que há mais estrelas no universo que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Agora notem,
O nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. É com o fato de podermos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Por exemplo, se nós conseguíssemos ir um pouquinho adiante aqui e arrancar uma destas folhas, porque percebo que são folhas de fato, por mais tenra e delgada que seja uma dessas folhas, ela é mais complexa do que a cidade de João Pessoa. Se você chegar na sua casa e for na geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais incríveis e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e descobriu ainda que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no verso 4, João nos tira o fôlego outra vez, quando diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que tem vida, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos, só tem vida porque receberam vida dele. Mas alguém pergunta: bom, então, quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos nesta noite histórica, neste teatro, é uma prova absolutamente confiável de que ele existe, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechasse a torneira do oxigênio, imediatamente cairíamos e viraríamos pó. Ele é a vida, ele é o doador da vida, e ele é a razão da nossa vida. Louvado seja o seu nome. E a Escritura vai nos dizer que ele é a luz, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Isso é glorioso, irmãos. Sabem por quê? Não tem páreo para Jesus. Ninguém intimida Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém deixa Jesus numa situação de constrangimento e fracasso. Onde a luz chega, ela prevalece. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora.
Onde Jesus chega, chega a cura. Onde Jesus Cristo chega, chega a libertação. Onde Jesus Cristo chega, chega a salvação. Onde Jesus Cristo chega, chega a redenção. Nenhum poder das trevas pode prevalecer sobre o poder absoluto de Jesus Cristo, nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Cristo verdadeiro e vivo que está aqui nesta noite. Pois bem, permita-me dizer algo a você agora. Até o versículo 5, João provou sua tese de que Jesus Cristo é Deus de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o sustentador da vida. E se isso é um fato, e preciso dizer a você algo sublime. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão em relação a este Jesus. E permita-me, reverendo Robson, propor um paradoxo. E o paradoxo é este: você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão, porque você é escravo da sua liberdade. Isso é um paradoxo. E eu vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira: você, como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você precisa tomar uma decisão. Você pode saltar da canoa e nadar até a margem. Você pode remar a canoa e ancorá-la num lugar seguro. Você pode fingir que não tem abismo e continuar na canoa até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Você foi convidado para estar aqui, você é muito bem-vindo a este lugar. A igreja presbiteriana Tambaú é uma igreja acolhedora. Mas talvez você esteja dizendo aí no seu coração: eu estou aqui, fui convidado para estar aqui, mas eu não vou tomar decisão. Eu não quero tomar decisão. Aliás, eu tenho raiva de quem decide. Para dizer a verdade, eu estou indeciso. E eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível. Pois foi ele quem diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. E é por isso que a partir de agora, do verso 6, o evangelista João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, os versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Vamos entender isso? João Batista aparece no cenário depois de 400 anos de silêncio profético. Tinha templo, tinha festa, tinha música, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para ouvi-lo no deserto, de toda a província da Judéia, de toda a cidade de Jerusalém, de toda a circunvizinhança do Jordão. E depois de ouvir aquele homem pregar, com tamanho poder e graça, aquela grande multidão conclui: esse João Batista não é o precursor do Messias, ele é o próprio Messias. Sabe quantas pessoas pensaram assim? Toda aquela multidão. E então diz a Bíblia que esta multidão vai a João Batista, traduzindo as suas convicções numa pergunta sedutora, e a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha que pergunta tentadora, olha que proposta sedutora. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para um deserto. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado.
Não, ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não, eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus, meus amados, foi dar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é isso que viemos fazer aqui nesta noite. A segunda decisão, confiram comigo, está aí nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora, a segunda decisão é a rejeição de Jesus. E a pergunta é: quem são esses? Os seus que não o receberam. E a resposta é o povo da aliança, o povo de Israel. E a pergunta é: não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de olhos? Não, por falta de luz. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher, que veio esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná do céu, ele é a água que brotou da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade, na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne, ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Até hoje, quando você vai a Israel e vai visitar o lugar que eles consideram o lugar mais sagrado de Israel, o Muro das Lamentações, ainda há, e todo dia há, crianças, jovens, adolescentes, adultos e velhos ali presentes, orando fervorosamente, aguardando ainda a vinda do Messias, que já veio há 2000 anos na figura de Jesus de Nazaré, servindo-nos de um alerta: cuidado para que você, diante de tantas evidências, ainda rejeite a graça de Deus, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Os versos 12 e 13 vão nos apontar a última decisão, a terceira decisão, que é a aceitação de Jesus, porque o verso 12 começa assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E notem que o versículo 12 começa com a conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, contrastando a rejeição de Israel com a aceitação dos outros. Mas a pergunta é: mas todos quantos o receberam? Todos quem? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos livres, todos escravos, todos aqui, todos dali, todos além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Agora,
o apóstolo João tem o cuidado de nos esclarecer no verso 13 o que não significa ser filho de Deus. Em primeiro lugar, ele diz: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma coisa hereditária. Aqui no Brasil nós conhecemos um adágio popular: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água e do Espírito, tem que ser nova criatura. Às vezes, nas minhas andanças pelo Brasil, eu gosto muito de fazer perguntas. E às vezes eu chego e pergunto assim: e aí, meu irmão, você tem segurança de ser filho de Deus? E escuta a seguinte resposta às vezes: mas é claro, o meu pai é o pastor da igreja. E eu fico a imaginar, que baita segurança, não? Eu não sou filho de pastor. Deve ser coisa boa ser filho de pastor, mas isso não faz de ninguém filho de Deus. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã, ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja cristã, ninguém é filho de Deus porque pertence a um país chamado cristão. É preciso nascer de novo. Às vezes a resposta que eu escuto é mais teológica, e aí você tem segurança que é filho de Deus, escuta a seguinte resposta: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outro responde: não, eu sou arminiano convicto. Você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, não é hereditário. Segundo, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na sua mão, nem na minha, nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Pense comigo na seguinte hipótese. Eu já estive aqui na Paraíba tantas vezes. Já há 18 anos, pastor Robson, eu tenho o privilégio de pregar na abertura da Consciência Cristã, aqui em Campina Grande, a sua terra natal. Imagine que num feriado longo você queira sair com a sua família para uma montanha, já que você mora numa cidade praiana. Imagine que você vá para uma região bucólica dos arvoredos frondosos, de uma montanha belíssima, cuja grama farfalhante balança ao sabor do vento. Imagine uma região de jardins engrinaldados de flores, passareda a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores, a água cristalina rasgando as entranhas daquele jardim, levando vida, e peixes multicoloridos que navegam por aquelas águas. Imagine você o perfume das flores mimosas, cujas pétalas aveludadas exalam inebriante perfume, e você, tomado de tanta beleza e de tanta doçura no ar, você diz assim: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E João diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, por mais egrégio que ele seja, tem autoridade de dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem essa autoridade, tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. Qual a condição que ele exige? Uma única condição: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João agora vai nos levar à conclusão no verso 14. E o verso 14, irmãos, é espantoso, porque ele começa assim: e o verbo se fez carne. Permita-me dizer isso a você. Atanásio, o grande campeão do primeiro concílio geral da igreja em Nicéia,
em 325, que refuta as heréticas teses de Ario, escreveu uma obra sobre esse versículo, a encarnação do Verbo. Pasmem vocês, século IV, esta obra está disponível em língua portuguesa. E Atanásio vai dizer que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o Verbo se fez? Cara, e a pergunta é: que verbo? E a resposta é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6 que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, nem os céus dos céus podia contê-lo, mas ele foi se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, e deitado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. E ele veio não para morar longe de nós, sentindo náuseas de nós. Ele veio para armar sua tenda entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado à direita da majestade, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ele não veio cheio de juízo, justiça e juízo, porque ele nos fulminaria, porque a Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos seus olhos, não passam de trapos de imundícia, mas ele veio cheio de graça e de verdade. Ele nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos lavou, e ele nos restaurou, e ele nos reconciliou com o Pai, e ele nos fez assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, e ele nos fez filhos de Deus. E diz a Escritura que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem, por favor, quando um profeta de Deus era enviado lá no Antigo Testamento, via de regra ele enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Osés enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando o verbo veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar o Pai na sua plenitude, porque ele é a exata expressão do Pai. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, está provado a tese de João: ele é Deus. Mas eu peço, venha ao meu querido colega pastor Robson, para antes de encerrar fazer ainda duas aplicações. Sabe o que me impressiona em João? É que ele prova na introdução que Jesus é Deus, usando dois argumentos. Ele é Deus porque realiza as obras de Deus, e ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Quando você vai para o restante do evangelho, ele segue a mesma toada. Por exemplo, ele vai mostrar que Jesus é Deus porque ele faz as mesmas obras de Deus. O que é que João vai fazer? Ele vai selecionar em toda a obra 7 milagres. Por que 7? É o número da perfeição. E ele chega a dizer no final da obra que se tudo fosse registrado numa linguagem hiperbólica, o mundo inteiro não caberia os livros. Ele resume em 7. Por que 7? Porque 7 é a perfeição. E o que ele vai fazer? Vai mostrar 7 milagres de Jesus para provar que se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar,
Ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. E o que João vai fazer? Vai selecionar uma declaração de Jesus 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o Deus Javé ou o Deus Iavé. Não importa se numa versão está Iavé ou na outra está Javé, porque no hebraico a letra J e a letra I é a mesma letra. Então o que João vai fazer? Vai selecionar na obra 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João, Jesus é Deus. Mas a segunda aplicação, para mim, é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, uma delas, Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse também em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora observem. Jesus nunca disse para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastais. Ele nunca disse isso para a igreja. Como Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse, eu sou a luz do mundo, e ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, permitam-me 2 perguntas e eu encerro. Primeira pergunta é: o sol brilha? E a resposta óbvia é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria. Por que Jesus é a luz do mundo? Porque ele tem luz própria. Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então, sabe qual é a missão contínua da Igreja Presbiteriana de Tambaú? Sabe qual é a missão de todas as igrejas evangélicas representadas aqui nesta noite? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pela indústria, pelo comércio, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Quando esta igreja celebra os seus 25 anos, ela presta um culto a Deus. E observei muito atentamente, do começo do culto até agora, e tenho certeza daqui para frente, só uma figura aparece, só uma pessoa é enaltecida, só uma pessoa é louvada. E essa pessoa
é Jesus, o amado da nossa alma, a razão da nossa vida, o nosso glorioso Redentor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o poder, a Ele seja o domínio, agora e pelos séculos eternos. Amém.